Posso comer pão? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Como a gente já sabe, e seguidamente eu falo que neuro e dieta são duas coisas muito conectadas, e para quem ainda não sabe isso, eu sugiro que dê uma conferida nos meus outros vídeos. Hoje eu quero falar especificamente sobre um alimento muito famoso, o pão. Quem não conhece pão, quem não gosta de pão e quem já não provou pão? E eu estou falando especificamente do tradicional pão, aquele feito com trigo. Não dos pães mais modernos, com 1001 composições, com 1001 cereais, frutas, etc, etc. Mas sim daquele pão mais tradicional, aquele mais famoso e aquele que a gente come de modo geral todos os dias de manhã. E entre eles eu quero falar dos mais consumidos, que é o pão francês, no Rio Grande do Sul o famoso cacetinho, o pão de forma, o baguete, o croissant e por aí vai. A grande maioria dos pães disponíveis no comércio hoje em dia, inclusive os feitos em casa, eles são feitos com farinha de trigo. Alguns se mistura cevada e centeio, alguns outros com farinha de trigo integral, mas de modo geral são feitos com farinha de trigo refinada. Para questões metabólicas e até para facilitar o entendimento, todos esses pães feitos com farinha de trigo refinada, farinha de trigo integral, cevada e centeio, eles têm o mesmo funcionamento metabólico, com algumas leves diferenças que para questões de doenças não vai trazer muita alteração ou fazer muita diferença para o que eu quero dizer para vocês. Então, o que eu quero efetivamente é dar ênfase para o trigo, visto que o trigo é, sem dúvida, o carboidrato que é mais famoso e mais difundido no mundo. Aliás, eu arrisco dizer que o trigo ele é um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável, por essa explosão demográfica que a gente vê no mundo atual. Sem ele seria muito difícil ou pouco provável alimentar tantas bocas famintas de uma maneira tão rápida e eficaz. Dois pontos chamam bastante atenção quando a gente fala sobre o trigo. O primeiro ponto, eu volto a relembrar e sempre bato nessa tecla, diz respeito ao glúten, a proteína do trigo. E o segundo ponto é o alto poder glicêmico que o trigo tem. Como eu já falei em vários outros vídeos meus, para quem ainda não viu, pode acessar meu canal no YouTube ou no Instagram. O glúten é uma proteína que ela é basicamente encontrada no trigo. Relembrando que na cevada e no centeio também a gente consegue encontrar o glúten. E qual a função do glúten? Gastronomicamente falando, o glúten serve para dar mais aderência e isso se traduz em mais maciez aos panificados. É por isso que o pão feito com farinha de trigo ele fica muito mais fofinho e muito mais macio do que outros pães feitos com farinha que não seja de trigo. Só que o nosso organismo ele não foi feito, ou seja, ele não possui a capacidade de digerir o glúten de forma adequada. E essa dificuldade em digerir o glúten acaba culminando em uma grotesca reação inflamatória. Isso irá gerar substâncias conhecidas por citocinas pró-inflamatórias que estão sendo relacionadas a diversas doenças, principalmente doenças cerebrais. As citocinas inflamatórias, elas nada mais são que o resultado da tentativa do nosso corpo de digerir uma substância que é identificada como um corpo estranho ou como um inimigo, que no caso é o glúten. Então, quando a gente come algum alimento ou alguma comida que possua glúten, a gente pode estar favorecendo o nosso corpo a desenvolver determinadas doenças. E o trigo contém glúten. Vale relembrar, até porque eu escuto várias pessoas falarem a respeito disso, que o trigo que os nossos antepassados comiam, ou seja, bem antepassados,
eles já possuíam também glúten. Só que com a genética agrícola, com a busca de uma melhor e maior produtividade, o trigo foi sendo modificado e isso turbinou a quantidade de glúten que ele possui. E esse excesso de quantidade, essa grande quantidade de glúten, acaba sendo muito mais agressiva ao metabolismo do que o trigo que os nossos antepassados comiam. O segundo ponto, ele diz respeito ao poder glicêmico do trigo. A grosso modo, quando a gente ingere qualquer tipo de carboidrato, ele irá se transformar em glicose durante a digestão. E essa glicose será lançada na circulação sanguínea. Em resposta a essa liberação de glicose na circulação sanguínea, o pâncreas, que é uma glândula que fica localizada na famosa boca do estômago, passa a liberar um hormônio que se chama insulina. A insulina, ela começa a atuar favorecendo a entrada de glicose dentro da célula para essa se tornar em energia celular. O problema é que se tu estimula muito a secreção de insulina, as células do corpo passam a não responder mais adequadamente a esse hormônio. E a gente chama esse processo em medicina de resistência celular à insulina. Daí, a glicose que tu comeu, ela não consegue entrar na célula e passa a se acumular na circulação sanguínea. Está caracterizada a diabetes tipo 2. Então, a grosso modo, a diabetes tipo 2 nada mais é que uma resistência celular à função da insulina. Caso tu coma muito carboidrato que produz muita glicose, ou seja, com alto poder glicêmico, muita insulina será secretada. A célula, em algum momento, vai se tornar resistente à função desse hormônio e você poderá desenvolver a diabetes. E o trigo, ele possui um alto poder glicêmico, sendo que quanto mais refinado for o grão desse cereal, mais insulina ele irá estimular. Aliás, só para questões ilustrativas, o trigo tem um potencial glicêmico maior que o da sacarose, que é o famoso açúcar branquinho que a gente costuma usar no dia a dia. Vou deixar aí o link do trabalho para quem quiser conferir essa informação. Em outras palavras, só para simplificar isso que eu falei, se tu come um pão francês, tu está gerando uma reação metabólica pior do que quando tu come açúcar. Além de que o aumento da secreção da insulina está diretamente relacionado com o acúmulo de gordura e, por conseguinte, com a obesidade. Então, para ser bem pragmático quanto ao trigo e ao consumo de pão na nossa alimentação, ele deve ser terminantemente banido. Não se deve comer trigo e, por conseguinte, não se deve comer pão. Obviamente, em um momento da evolução do homem, o trigo foi muito importante e, como eu disse anteriormente, talvez até indispensável. Só que, se a gente tem hoje em dia uma pretensão de viver mais tempo livre de doença, está na hora de rever o papel desse cereal na nossa alimentação. Quer melhorar a tua saúde? Quer emagrecer? Não coma pão. Se tu gostou do meu vídeo, compartilhe, me ajude a ajudar outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Pode também acessar meu site, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, ou se inscrever no meu canal do YouTube para poder receber em primeira mão o material que eu faço. Para quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo o meu livro, que se chama Que Dieta Devo Escolher? Ele está bem completo, ele tem capítulos sobre glúten, sobre doenças cerebrais, sobre doenças autoimunes, dá uma conferida lá. Ele está disponível para quem tiver interesse na amazon.com.br. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, eu espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.